Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa segunda aula do curso de Elétrica Residencial da JC Instalação. Um curso como você nunca viu antes. Por quê? Porque esse curso, ele tem um segredo que eu vou contar para vocês agora. Nós vamos pegar tudo que estamos aprendendo aqui, todo o material que eu estou disponibilizando para vocês, nós vamos levar ele para dentro da obra, é isso mesmo. Então, nós falamos, por exemplo, na primeira aula de infraestrutura, né? E eu mostrei para vocês dentro dos painéis que nós estamos aqui, inclusive esse painel que você está vendo aqui atrás de mim, esse painel nós vamos fazer as instalações, depois nós vamos passar os cabos nele, eu vou mostrar para vocês na quarta aula, que vai ser distribuição de circuito e montagem de painéis, então nós vamos usar os painéis que nós temos aqui. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todo o material que eu forneci para vocês aqui, toda a explicação, todas as aulas, e nós estamos aplicando tudo isso dentro da obra. Então, só um exemplo, tá? Na infraestrutura, por exemplo, se você vai ver, eu estou explicando como que nós vamos instalar as caixinhas, o posicionamento das caixinhas, como fazer o corte na parede, mas isso você vai ver filmado, a gente gravou tudo isso, nós cortamos a parede, eu fui explicando todo o processo de infraestrutura, de mobilização. Quando você entra na obra, o que você precisa fazer para dar início às instalações da obra, toda a mobilização, a infraestrutura, como é feita toda a infraestrutura de dados e infraestrutura elétrica para uma residência. Então nós estamos gravando aí no final das gravações já, gravando isso, e você vai ver na prática como que isso foi aplicado. Então tudo que nós estamos vendo aqui, você vai ver isso sendo aplicado no próximo curso, que é o curso de obra em obra, tá? Mas, gente, eu preciso dizer algo para vocês também. Vocês precisam adquirir esse e-book, porque dele está sendo retirado todas as aulas, né? As aulas que nós estamos aprendendo, a aula de infraestrutura, que é a primeira aula, e a segunda aula que nós vamos iniciar hoje, que é tensão, corrente elétrica, potência e resistência. Mas tem algumas coisas que tem aqui, por exemplo, ó, no nosso e-book, que eu não vou conseguir trazer ele nas nossas aulas. E você vai ter acesso só aqui, ó, na apostila, tá? Por exemplo, o que é energia elétrica, da onde vem, da onde nasce, como é produzido, como é feito, tá? A energia, como que ela chega até a nossa residência. Não o fornecimento de energia, que nós vamos falar sobre isso, mas de onde sai, como é feito todo esse processo. Por exemplo, o que você vai ter na apostila aqui, ó, sobre cargas elétricas, tá bom? Que você precisa saber ou ter um conhecimento básico, tá? Para a gente continuar nessas aulas, tá bom? Por quê? Porque nós vamos falar de elétrons livres. E para falar de elétrons livres, você precisa ter um pouco de noção do que é átomo, do que é próton, nêutrons, núcleo e elétrons. Então tudo isso está aqui, ó. Tá bom? E você adquirindo aqui, você vai ter um pouco mais, você vai ter uma noção exata do que eu estou falando aqui quando eu começar a falar de elétrons livres, tá? Então vai falar um pouco de condutores, né? Isolantes, e nós vamos aqui, chega na página 6, que é essa daqui, que você vai estar acompanhando no vídeo também. Beleza? Então, pessoal, vamos iniciar a segunda aula, tensão, corrente elétrica, potência e resistência. Vamos embora. Vamos prosseguir com o curso, né? Você está na segunda aula do curso de Elétrica Residencial da JC Instalação. E você vai ouvir agora falar sobre tensão e corrente elétrica. Olha a imagem que vocês estão vendo aí. Peraí. Pronto. Deixa eu colocar aqui, ó. Estou no cantinho aqui. Depois eu vou mudar para o outro lado, tá? Então, vocês estão me vendo aí no cantinho da tela. Legal.
E o slide que vocês estão vendo aí é um slide que está no e-book, tá bom? Vamos lá, ó. Então, vocês estão vendo aí um condutor, tá? Então, é um condutor aí, e a ilustração aqui é um condutor aberto e mostrando para vocês os elétrons livres, né? Que são essas partículas aí que estão dentro dos condutores de energia elétrica. Então, são essas bolinhas azuis aqui, ó, que vocês estão vendo, são elétrons livres. Como podemos ver no exemplo acima, eu vou ler aqui para você, porque você vai estar, para você poder acompanhar também junto com o seu e-book aí na sua casa, ou se você está com ele em mãos aí, ó. Como podemos ver no exemplo acima, os elétrons livres estão se movimentando de forma desorganizada ou desordenada nos condutores ou nos fios. Nesse ponto aqui, os elétrons livres são pequenas partículas aí de energias, né, que eles estão se movimentando de maneira desorganizada dentro de qualquer condutor de energia. Tá? Então, dentro do condutor de energia, existe aí os elétrons livres, que lá nas páginas anteriores, você que está com o e-book, a apostila, você já sabe do que eu estou falando. Então, esses elétrons estão se movimentando aí de maneira desorganizada ou desordenada dentro dos fios. Para que esses elétrons livres possam se movimentar de forma ordenada, é necessária a aplicação de uma força para empurrá-las, ou seja, é necessária a aplicação de uma força para que esses elétrons livres eles sejam impulsionados, sejam empurrados, tá? E qual é o nome dessa força? Qual nome é dado para essa força que impulsiona os elétrons livres? O nome dessa força se chama tensão elétrica. Tá? Na lousa abaixo aqui, ó, a tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons livres no fio, ou a força que impulsiona... A cadeira tá descendo aqui, cara. Deixa eu arrumar essa cadeira aqui, peraí. Opa. Isso, agora sim, tô quase sentando no chão aqui. Vamos lá, ó. Então, ó, o que é a tensão? É a força que impulsiona os elétrons livres nos fios, tá? Vem para cá, ó. Então, nós temos o condutor de energia. Dentro desse condutor existe alguns elétrons, alguns milhares de elétrons livres, de maneira desordenada dentro desse fio. Quando nós aplicamos uma força nele, uma tensão, eles começam a ser impulsionados, eles começam a ir em uma direção. Então, é aplicada uma força e eles começam a ir em uma direção. Eu vou te trazer um exemplo aqui, que eu sempre trago para os alunos em sala de aula, e fica bem mais claro, né? Então, eu trago o exemplo de um cano com água e um registro nesse cano. Quando você abre esse registro, quando você liga esse registro, é aplicada ali uma tensão, uma força naquela água que está dentro do cano. Quando é aplicada essa força, essa tensão na água, ela começa a seguir em uma direção, certo? Abriu o registro, veio uma tensão. Ele fechado, ele segura a tensão. Quando você abre, é uma tensão aplicada na água e a água ela começa a correr para uma direção. Ou seja, então isso é a tensão elétrica, é uma força que impulsiona esses elétrons livres, tá? Os elétrons livres estão dentro do fio e vem uma força que impulsiona esses elétrons livres em uma direção. A unidade de medida da tensão é o volt. Por quê? Porque essa tensão ela tem um número. Ela tem um número da sua força. Quanto maior aumenta esse número, maior fica a sua força. Então, isso é uma unidade de medida, que é o volt. Quando a gente fala assim, ó, 110 volts, ou seja, 110 é o número dessa força que está sendo aplicada nesse condutor, certo? Gente, vocês vão desenvolver isso e vão aprender muito mais a respeito disso.
principalmente quando a gente estiver passando ali os condutores, estiver passando os fios, montando os cabos e aplicando energia nesses condutores, você vai ter uma clareza melhor sobre isso. Mas o que você precisa entender, o que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons livres em um condutor de energia. Beleza? Quando essa força é aplicada, vamos voltar aqui, ó. Quando essa força é aplicada, tá vendo um bonequinho aqui representando a tensão aqui, ó, com a letra U representando a tensão? Ele está aplicando uma força, ou seja, ele está empurrando esses elétrons, fazendo com que esses elétrons livres ele tome um sentido, uma direção. Esse movimento ordenado dos elétrons livres no fio ou no condutor, provocado pela ação da tensão elétrica, forma uma corrente, um fluxo de elétrons, tá? Essa corrente de elétrons livres é chamado de corrente elétrica. Volta para cá de novo. Vamos lá. Quando eu aplico essa tensão, o que acontece com os elétrons livres? Com os elétrons que estão lá, ele tem uma força, ele começa a ir em um sentido. Essa passagem, a saída dele em um sentido, se dá-se o nome de corrente elétrica, ou um fluxo, porque a partir de agora começa a ter um fluxo naquele condutor. Então, o que é corrente elétrica? Vamos lá, qual é a pergunta? O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios ou no condutor. A sua unidade de medida é o ampere, certo? Então, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Ou seja, da mesma maneira que existe um valor para calcular a tensão, existe também um valor para calcular a corrente. O quanto de elétrons livres estão passando nesse condutor naquele momento. E essa medida, que é o ampere, que eu vou deixar mais claro para você, que são os disjuntores. Vai começar a clarear agora. Então, quando eu coloco um disjuntor, vocês pegam um disjuntor e o disjuntor vai estar trazendo para a residência. Nós não vamos passar disso, tá? Então, trazendo para o residencial, quando a gente pega um disjuntor de 16 ampere, significa que a medida de corrente que está passando ali é até 16 amperes. Ele limita essa corrente. Porque o disjuntor aí ele vai liberar ali um fluxo maior, disjuntor de 20 amperes, de 32 amperes, 40 amperes. É como se esse filtro, o disjuntor, ele liberasse mais elétrons livres, mais passagem de elétrons livres, tá? Nesse condutor que vai determinar o seu uso final, tá? Então, gente, presta atenção aqui. Às vezes parece que fica muita informação, não fica muito claro, mas o que você precisa saber de antemão e já aprender nesses dois pontos aqui é que o que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons livres dentro de um condutor. É uma força aplicada no condutor. E qual é a unidade de medida? Como que eu vou medir? Como que eu vou dar número? Como que eu vou calcular essa tensão elétrica? Nós vamos fazer isso com o volt, tá? Então, o volt é a unidade de medida da tensão elétrica. Então, como eu falei, né? 127 volts e 220 volts que nós utilizamos, e vai ficar mais claro para você eu falando dessa maneira aqui. O que importa é você entender o que é tensão e que a tensão ela tem uma unidade de medida. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres no fio, no condutor. E essa corrente ela também precisa ser medida. A unidade de medida dessa corrente é o amperes, tá? O ampere, que você conhece aí, os disjuntores, vai ficar mais claro para vocês. Beleza? Então você agora já sabe o que é tensão e corrente elétrica. Vamos falar agora de resistência.
resistência elétrica. Desse curso só para te mostrar essa solução. O e-book do curso de elétrica residencial. Tudo que você precisa para sua instalação elétrica residencial. Você vai aprender sobre infraestrutura, você vai aprender sobre tensão, corrente elétrica, potência, resistência, você vai aprender sobre fornecimento de energia e aqui também você vai aprender a montar um quadro elétrico e distribuir o seu circuito elétrico. Você vai aprender sobre fonte chaveada, sobre drivers para sua fita de LED e aqui também você vai aprender sobre interruptores inteligentes e muito mais, tudo reunido em um só lugar. Corre lá, clica aqui e garante o seu. Bora, simbora, vamos continuar. Resistência elétrica. Você vai entender o que é resistência elétrica. Gente, eu não vou trazer aqui todos os cálculos que é necessário para você descobrir o valor de cada uma dessas grandezas da elétrica que nós estamos falando aqui. São as grandezas que é tensão, corrente elétrica, resistência e potência, são as 4 grandezas da elétrica. E eu não vou trazer uma aula desses cálculos. Por quê? Porque a ideia é que você tenha uma ideia do que seja isso. Porque para eu trazer um vídeo explicando, fazendo todos os cálculos para você ter mais clareza sobre isso, a gente vai ter que estender um pouco mais, tá? Então, o que eu preciso? Que você entenda o que é tensão, entenda o que é corrente elétrica, entenda o que é resistência, entenda o que é potência, tá? Porque eu também tenho no canal um vídeo explicando melhor para vocês como calcular as grandezas da elétrica, tensão, corrente elétrica, potência e resistência. A gente tem um vídeo aí. Mas nessa sequência de aula aqui, eu quero que você tenha um pouco de longe, né? Mais aberta, uma visão mais aberta, um entendimento mais aberto do que é a tensão, corrente elétrica e potência. Se a gente for aprofundar mais, vai se aproximar um pouco mais, a gente vai ter que estender a aula, tá? Então essa não é a intenção desses vídeos. Ah, mas não é para que eu possa... Claro que você vai aprender, eu acredito que você já aprendeu algumas coisas. Só que se a gente for nos aprofundar aqui, a gente vai estender. E eu vou passar algumas coisas aqui na imagem de vocês, até que não tem aqui no e-book, tá? Mas eu vou passar aqui como fazer esse cálculo e mais para frente, de repente, eu grave aí um vídeo com uma aula mais detalhada a respeito com os cálculos que nós precisamos fazer para descobrir essas grandezas. Mas eu acredito que, pelo que eu passar aqui, já vai ficar bem claro para vocês. Vocês vão ver que vale a pena, tá? Então vamos lá, ó, gente. Na tela de vocês agora está aí, ó, a 7ª página do e-book, né? Da segunda aula aqui, tá? A segunda aula aí, mas é a 7ª página do seu e-book aí, tá? E está falando sobre resistência elétrica. Vamos lá, ó. O fluxo de elétrons encontra dificuldade para se movimentar pelo condutor devido a características elétricas do material, ou seja, devido a característica do material, desse condutor de energia. Você sabe que o condutor de energia não é só fios elétricos, né? Então tem outros condutores de energia. Vamos lá. Chamamos essa dificuldade de resistência elétrica. Este efeito pode se comparar à dificuldade que um veículo encontra ao trafegar por uma rua com obstáculos ou buracos, tá? Como resultado dessa resistência é gerado um calor, como no chuveiro ou na luz. No caso da lâmpada incandescente. Deixa eu explicar isso aqui para você. Quando se fala em resistência elétrica, nós estamos falando que nesse percurso dos elétrons livres, nesse percurso dessa corrente, ele vai encontrar algum material ou alguma parte desse caminho que vai criar uma resistência para que esses elétrons livres encontrem dificuldade para a passagem.
Quando esses elétrons livres encontram dificuldade para passar, nós chamamos de resistência. Essa resistência, ela vai gerar calor, por isso que se deu o exemplo aqui do chuveiro. E eu vou falar para vocês para ficar mais claro, quem já viu aqui, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da resistência do chuveiro. Vou até colocar aqui, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, que é uma resistência. E aí, nessas passagens, tá vendo? Nessas fibras aí, encontra uma dificuldade para os elétrons. Quando os elétrons livres ele encontram a dificuldade, ele começa a aquecer, porque tem uma resistência. Né? Então, ó, nas lâmpadas incandescentes também, nos seus perfilados da lâmpada incandescente, é encontrado e a gente consegue ver essa resistência, porque gera uma luz ali, um calor, que esse calor gera, ele começa a encandecer, ele começa a criar uma luz, né? Uma luminosidade ali. Né? E no chuveiro também da mesma forma, né? nessa resistência do chuveiro. É tão difícil a passagem dos elétrons que ele começa a gerar calor, começa a gerar trabalho, tá? Então, isso que é a resistência. E o que é a lei de Ohms? A lei de Ohms é a medida, a unidade de medida. Ohms é a unidade de medida da resistência. Da mesma maneira que a tensão tem a sua unidade de medida, que é o volts, o ampere tem a unidade de medida, que é o ampere, a corrente elétrica, desculpa, tem a unidade de medida, que é o ampere, a resistência ela tem uma unidade de medida, que é o ohms. Existe uma relação matemática entre tensão e corrente elétrica. Para essa relação, dá-se o nome de lei de Ohms. No caso do nosso circuito, observa-se que a lâmpada possui uma resistência, que é R, ao movimento dos elétrons. Ou seja, é o que eu acabei de explicar, né? A lâmpada ela possui ali uma resistência, uma força, né, que impede ali o movimento dos elétrons. Quando a corrente passa pela lâmpada, temos a tensão como resultado da multiplicação das duas. Preste atenção aqui, ó. Vamos lá, que você vai entender isso aqui. Resistência elétrica, é isso que você precisa entender. O que precisa estar mais claro na sua cabeça nesse curso, nessas aulas, é isso aqui, ó. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons encontram para circular no condutor, para circular nos fios. Então, isso é resistência elétrica. Tá? A unidade de medida da resistência elétrica é o ohms. O que é ohms? Na verdade, ohms é George Simon Ohms, um físico que descobriu essa relação entre tensão, corrente elétrica e resistência. E ele fez ali o cálculo, né? E ele desenvolveu essa matemática, esse cálculo, George Simon Ohms. Agora, presta atenção, eu vou colocar um triângulo aqui para facilitar esse cálculo, né? Para você achar o valor de uma grandeza. Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Para você achar o valor de uma grandeza, você precisa ter o valor de outras duas. Quais são as grandezas que eu estou falando? Tensão, corrente elétrica, resistência e potência são as 4 grandezas da elétrica. Para você achar o valor né, no caso nós estamos falando de resistência, corrente elétrica e potência. Para eu achar o valor de uma, eu preciso ter o valor de duas. Então, ó, presta atenção aí nesse triângulo que vai aparecer para você aqui, ó. E aí tá assim, ó, tensão, resistência e corrente elétrica, tá? Para eu achar o valor de uma grandeza, por exemplo, para eu achar o valor da minha tensão, eu preciso fazer uma multiplicação entre resistência vezes corrente é igual a tensão. Se eu quiser saber o valor, por exemplo, da resistência ou da corrente, eu preciso fazer uma divisão. Tensão dividido por resistência é igual a corrente, tá? Se eu quiser achar o valor da minha tensão elétrica, novamente, resistência vezes corrente é igual a tensão. E se eu quiser achar o valor da minha resistência,
Resistência é igual a tensão dividido por corrente, tá bom? Da mesma maneira que tá aí, ó. Corrente é igual a tensão dividido por resistência, tá? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Certo, pessoal? Então, fazendo esses cálculos aqui para você descobrir o valor da unidade de medida de cada um, da tensão, da corrente elétrica e da potência, tá? Esse mesmo esquema aqui se usa no cálculo da potência elétrica também. Beleza? Então, agora que você já sabe o que é resistência, o que é tensão, o que é corrente elétrica e o que é resistência, agora você vai saber o que é potência elétrica. Bora lá, gente? Bora continuar rapidinho aqui na nossa aula. Você agora está aí no 4º módulo da 2ª aula, podemos dizer assim, que é o módulo de potência elétrica. Gente, vamos estudar um pouquinho, tá? Pra gente poder pegar os painéis ali. Eu sei que a vontade de vocês, eu sei, porque eu já dei aula aqui presencial, né? Esse mesmo lugar que você está vendo aqui, eu dei aula presencial. E os caras estavam doidos para colocar a mão no negócio e passar cabo e ligar e fazer o negócio funcionar. Mas primeiro precisamos, né? Nós precisamos de algumas teorias, né? Que é importante para você fazer a execução. Então eu não posso ser irresponsável com você, né? Quando eu disse, ó, você vai aprender a fazer a instalação elétrica de uma residência. Eu tenho certeza que você vai aprender a fazer uma instalação elétrica de uma residência com este curso acompanhado com o seu e-book aí, ou com a sua apostila. Mas eu não posso ser irresponsável de levar você para a prática e ensinar por cima, né? Para você ficar com a mania viciosa sem entender o que você está fazendo. E eu vou falar algo para vocês aqui, ó. O que acontece hoje? Hoje você vai pegar muitos eletricistas, não são poucos, mas muitos eletricistas que não conseguem fazer cálculos. Por exemplo, ele vai fazer um circuito elétrico residencial, ele já sabe que para iluminação, se ele colocar um disjuntor de 16 amperes, lembrando, instalações residenciais, se eu colocar um disjuntor de 16 amperes, o cabo de 1,5 mm, para eu poder dimensionar aí o meu circuito de iluminação. Então o cara já sabe, já tem na cabeça dele a prática de que eu coloco um disjuntor de 16 amperes, cabo de 1,5 para minha iluminação, eu coloco um disjuntor de 20 amperes, cabo de 2,5 para os meus pontos de tomada, eu coloco um cabo aí de 4 milímetros para alguma coisa até aí 5.500 watts de potência, alguma coisa um pouco mais forte, né? Aí eu como um cabo de 6 milímetros para o chuveiro, já sabe isso aí já tá, é o basicão, o cara já sabe isso. Mas quando você coloca o cara em uma sala para ele poder fazer o cálculo, ele tem dificuldade. Então, eu não quero formar um eletricista viciado, certo? Então, não seja um eletricista viciado. Saiba exatamente o que você está fazendo. Saiba fazer os cálculos, dimensionar um circuito, dimensionar a carga de uma casa, fazer o cálculo de consumo de uma residência. Não simplesmente chega lá e sai soltando os cabos, o fio, porque você aprendeu e já tem o vício aí, e já entende que você precisa ter 4 pontos de tomada, 6 pontos de tomada para cada circuito, alguma coisa desse tipo, um circuito direcionado para isso aqui. Não. Entenda exatamente o que você vai fazer. Tá bom, gente? Então a gente vai ter que parar um pouquinho, estudar, vocês aprender para que você faça algo para os seus clientes com segurança, ou até para você mesmo com segurança, entendendo. Sabe por que muita gente tem medo de mexer com elétrica? Eu tenho medo de mexer com energia, por quê? Porque não entende os processos da energia elétrica. E aí você tem medo de mexer com energia elétrica. Tudo bem, o medo, ele até te traz uma segurança, e é necessário mesmo. Né? Que de repente você tem ali uma certa cautela, não vou nem dizer medo, mas você trabalha de maneira cautelosa e de maneira segura. Beleza? Então vamos lá, gente, ó. Vamos falar de potência elétrica.
A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica, que, por sua vez, provoca o efeito desejado. Por exemplo, o acendimento de uma lâmpada incandescente. Certo? Vamos lá. A energia elétrica serve para tudo e para nada ao mesmo tempo. Ou seja, se a energia elétrica ela não provocar um efeito desejado, ela não tem serventia, né? Ou seja, nós colocamos ali um ponto de tomada. Para que serve um ponto de tomada se ele não vai provocar o efeito de ligar alguma coisa? Né? Então eu vou carregar um celular, vou falar um pouco mais para você poder entender. Aquela tomada ela serve, enquanto ela não está carregando o celular, ela não tem nenhuma serventia. Quando você coloca ali o seu carregador e ela começa a carregar o celular, você vai falar, ó, agora ela provocou o efeito desejado. Quando eu vou e ligo algo que naquela tomada, ela provoca um trabalho, um serviço. Eu vou ligar um ventilador, por exemplo. Quando eu ligo ele na tomada, o ventilador funciona. Opa, essa elétrica ela trouxe um efeito desejado, que é, por exemplo, o acionamento de uma lâmpada ou de qualquer mecanismo ou equipamento que eu ligue nesse ponto de tomada. Presta atenção aqui, ó. A intensidade da luz depende da tensão elétrica. Assim, quanto maior a tensão elétrica, maior será a intensidade da luz. Este efeito recebe o nome de potência luminosa e térmica. Aquecimento da lâmpada. Normalmente, a potência é chamada de potência elétrica. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, ó, a intensidade dessa luz, ela está ligada diretamente à tensão que é aplicada na lâmpada, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Eita, passei duas. Vamos lá, ó. Potência elétrica. Com a passagem da corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com certa intensidade. É o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, ou seja, o efeito que é percebido por nós, nada mais é do que a potência elétrica transformada em potência luminosa, luz, em potência térmica, calor. É importante gravar. Então, é esses pontos que você precisa gravar, ó. Para haver potência elétrica, é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica. Então, gente, ó, o que você precisa entender? Para haver potência, é necessário ter... para haver a potência elétrica, é necessário ter tensão elétrica e corrente elétrica. Logo, a unidade de medida da potência é o volt-ampere. Por quê? Porque a potência é o resultado da soma da tensão vezes a corrente é igual a potência, tá? Então nós chamamos de volt-ampere. Deixa eu mostrar aqui um gráfico para vocês. Eu vou colocar aqui na tela, que não tem no seu... Não tem no e-book. Eu quis colocar aqui para vocês, só para ficar um pouco mais claro para vocês, mas depois dessa aula aqui, vocês vão tirar de letra, isso eu tenho certeza, né? Ó. Então, você tem um triângulo aí, igual nós fizemos o triângulo da resistência. Potência é igual a tensão vezes corrente elétrica, tá? Então, qual é a regra? Para eu descobrir o valor de uma grandeza, eu preciso ter o valor das outras duas grandezas. Então, ó, para eu descobrir o valor da potência, eu preciso multiplicar, ó. Potência é igual a tensão vezes corrente. Se eu quiser descobrir o valor da minha tensão, eu preciso fazer, ó,
Potência dividido por corrente é igual a tensão, certo? Eu quero saber o valor da minha corrente. Aqui, ó, da minha corrente. Potência dividido por tensão é igual a corrente. Aí eu vou dar um número para vocês aqui, ó. 5.500 watts é igual a 220 vezes 25 amperes. Certo? Então, ó, 220 vezes 25 amperes, se a minha tensão é de 220 volts, então eu preciso fazer assim, ó, 220 volts vezes 25 amperes é igual à minha potência, 5.500 watts. Certo? Vamos colocar em um chuveiro. Se eu pego um chuveiro de 5.500 watts, aí eu quero saber qual é o meu disjuntor que eu preciso usar. Melhor assim, você vai entender. Eu tenho um chuveiro de 5.500 watts. Eu quero saber qual é o disjuntor que eu preciso utilizar. Então, eu preciso saber, eu quero descobrir qual é o meu disjuntor, ou seja, qual é a minha corrente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 5.500 watts, que é a potência do meu chuveiro, e dividir pela minha tensão. Quando eu dividir 5.500 dividido pela tensão, que é 220, eu vou ter a minha amperagem, ou seja, eu vou ter o valor, a unidade de medida do meu disjuntor, que é 25 ampere, certo? Tensão potência dividido por tensão é igual a corrente. Potência dividido por corrente é igual a tensão. Beleza? Tensão vezes corrente é igual a potência. Certo, pessoal? Vamos lá falar um pouco mais da unidade de medida, só para você entender o que é a unidade de medida, o volt-ampere. Por quê? O que é o volt-ampere? É a soma da tensão com a corrente. Eu tenho uma potência. Logo, a minha unidade de medida é o volt-ampere, a unidade de medida da tensão elétrica. Beleza, pessoal? Então, finalizamos a segunda aula e você entendeu o que é tensão, corrente elétrica, resistência e potência. Agora nós vamos para a terceira aula, né, que vamos falar sobre fornecimento, aterramento e fornecimento de energia. Beleza, gente? Vamos embora? Muito obrigado. Acredito que você aprendeu muito nessa aula aqui, né? Uma aula bem esclarecedora. Eu acredito que você aprendeu, tenho certeza que você aprendeu. E novamente eu falo, gente, quando eu iniciei, se eu tivesse essa condição aqui, se eu tivesse uns materiais desses na minha mão, certamente eu teria menos dificuldade, teria encontrado menos dificuldade nas instalações elétricas. Beleza? Bom, quero chamar a sua atenção para algo que eu gostaria muito que vocês nos ajudassem ou me ajudassem a ajudar esse projeto, que é o projeto Unidos pela Palavra, que inclusive é nesse ambiente onde eu dava as aulas presenciais, e agora eu estou nesse espaço fazendo esses vídeos, fazendo essas aulas para vocês aqui. E eu gostaria muito, eu quero muito que você nos ajude. Primeiro, que você pode contribuir nesses vídeos, a contribuição desses vídeos, 100% da contribuição que você fizer desses vídeos vai ser direcionado para o projeto Unidos pela Palavra. Então, tudo que você contribuir, tem ali um valeu aqui embaixo. Se você olhar nas barrinhas ali embaixo, vai estar o valeu. E esse valeu aí, gente, se você clicar lá, tem alguns valores simbólicos até que você pode contribuir. Todos os valores contribuídos vai ser destinado diretamente para o projeto Unidos pela Palavra. E tem um QR Code aqui também, que você pode estar utilizando aí, fazendo a sua doação
fazendo assim a sua contribuição para que eu possa, né, ajudar esse projeto e estar utilizando aqui também esse espaço que foi cedido para eu poder fazer esses vídeos. Beleza, galera? Muito obrigado. Vamos que vamos, de aula em aula, e espero vocês na próxima.